Fala família Palmeiras 90 mais. No vídeo de hoje nós vamos abordar os assuntos principais que só se fala no Palmeiras. A possibilidade de saída do Maurício, vamos falar o que tem de concreto. Temos que trazer informações sobre os possíveis substitutos de Giai, Igor Serrote e Daniel Munhoz. Vamos falar também da situação de hoje do Danilo, que pode ser um divisor de águas na negociação. Treinamento do Palmeiras e da Copa do Mundo, você já sabe. Senta o dedo no like, hypa esse vídeo para fortalecer a nossa comunidade e sem mais delongas, vamos começar falando da sessão dupla de treinamentos do Palmeiras hoje, que foi pautada principalmente num aprimoramento da performance de finalizações. O Palmeiras busca ampliar e maximizar os seus tentos nas partidas, os gols, né? E obviamente as finalizações vêm sendo treinadas com mais frequência que o normal. Palmeiras que fez uma sessão de treino dupla hoje, pesado, tá? Onde Paulinho mostra já que tá 100%, Vitor Roque tá caminhando para poder voltar aos gramados e o principal, marcou um próximo amistoso, né? Ou jogo treino, na verdade, acho que o correto seria jogo treino, né? Contra o Mauaense, que é um time da última divisão paulista, só para que os jogadores voltem ali a pegar ritmo de jogo e etc. Lembrando que essa pausa para a Copa do Mundo é cruel, né? É cruel porque o jogador ele acaba ficando meio fora de forma e sem ritmo. Entretanto, a boa notícia é a seguinte: o Núcleo de Saúde, Fisiologia e Performance do Palmeiras preparou os atletas, entregou uma rotina de alimentação, treinamento e eles estão voltando muito bem. Palmeiras tem tudo para já no começo ali do Brasileirão, do retorno do Brasileirão, estar 100% para as partidas e vamos secar muito o Flamengo na partida contra o Mirassol, porque é importante para a gente manter essa liderança mais larga. Falando sobre Maurício, pessoal, situação importante, tá? Todo mundo tem noticiado aí, a gente já cobriu a informação aqui também, falando da proposta da Atalanta de 106 milhões ali para tirar o Maurício e tal. Conversamos bastante a respeito. O que nós temos de concreto? Uma coisa, até o momento só uma coisa, tá? O Palmeiras tem uma meta para bater de venda de jogadores e o Maurício não é considerado um titular absoluto. Ponto, tá? O Palmeiras se comprometeu a manter os jogadores titulares no elenco. Maurício não é titular. Palmeiras pode sim negociar o jogador em breve. A gente não tem informações concretas ainda, mas a proposta da Atalanta também encanta o próprio Maurício, que vai ter uma oportunidade de jogar numa liga italiana de primeira divisão, viver aquela realidade do futebol europeu e seguir um caminho diferente do Rafael Veiga, né? Que optou por ficar muito tempo aqui no Brasil, se desenvolveu para o futebol sul-americano e não pintou na Europa. O último jogador meio-campista do Palmeiras que fez esse movimento foi o Gustavo Scarpa, bateu e voltou, mas ele escolheu a Premier League. Já o Maurício pode sim lograr êxito no futebol italiano, que é um futebol um pouco mais cadenciado, dinâmico, mas um pouco mais cadenciado quando comparado com a Premier League, tá bom? E aí surgem duas oportunidades de mercado para que o Palmeiras ali, se topar vender o Agustin Giai, possa fazer uma reposição, o Igor Serrote e o Daniel Munhoz. E já já nós vamos para o SofaScore para te mostrar quem são esses jogadores e quais os números deles na carreira. Muito importante a gente pontuar a respeito da Copa do Mundo e nós já vamos falar do Danilo, tá? Hoje e ontem nós tivemos jogos de altíssimo nível. Hoje a Noruega se classificou numa partida contra a Costa do Marfim muito física, né? Uma partida muito complicada para a Noruega, mas aí eles têm um cara que tem uma média de gols absurda, chamado Haaland. O Haaland é um jogador que quando você enfrenta o time dele, você já tem que imaginar que você parte do 1-0 para o seu adversário, né? É um jogador que realmente é muito diferente e tem uma média de 1 gol por partida no mínimo. Do outro lado, a gente viu uma partida em que a França esmagou a Suécia, não tem outro termo, tá? Passou como um rolo compressor por cima da Suécia. Mbappé, 18 jogos em Copas do Mundo, 18 gols. Números assombrosos, assustadores. E se o Brasil quiser ser campeão dessa Copa do Mundo, vai precisar lograr êxito contra ambos os times. Muito provavelmente, se for passando, a França deve chegar na final, né? Deve enfrentar uma França calejada.
E tem um detalhe muito importante aí no meio dessa situação toda, né? Tudo que está acontecendo com a seleção brasileira hoje, a lesão do Paquetá, a lesão do Rafinha, culmina numa situação envolvendo Danilo. Sim, Danilo, que é o alvo principal do Palmeiras e cujo nome nós temos coberto aqui, né? Nós estamos cobrindo a situação do Danilo diariamente. Danilo deve ganhar minutos na partida contra a Noruega agora, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E isso me preocupa demais. Me preocupa muito por uma coisa objetiva. Se o Danilo jogar o que a gente sabe que ele pode jogar, é um holofote gigantesco. E hoje, os únicos clubes que podem tirar o Danilo do Botafogo, que não seja o Palmeiras, são clubes europeus. Mas não clubes europeus como a Atalanta. Clubes europeus de primeira prateleira. Se a gente já tem como resolvida a situação do Ederson no Manchester United, a gente não tem como resolvida, por exemplo, a possibilidade de uma transferência para um clube como o Liverpool da Inglaterra. Então, não, a negociação com o Danilo ainda não está fechada e desconfie de quem afirma isso. Entretanto, o Palmeiras está com tudo muito bem encaminhado e é o que eu estou falando aqui. Não é uma informação, é uma opinião. Na minha opinião, Palmeiras e Danilo já estão certos. É nisso que eu acredito. Meu povo maravilhoso, com a possibilidade aí de saída do Giai, a gente entra numa questão muito complicada. Quem assume a lateral direita do Palmeiras? Palmeiras tem o Luiz Saboia e o Kelvin. Não dá. Precisamos de possibilidades. Que ainda não seja nessa janela, mas até a próxima o Palmeiras vai precisar repor. E aí nós separamos aqui dois nomes que vocês têm falado muito, tá? Que é o nome do Igor Serrote e o nome do Daniel Munhoz. Daniel Munhoz, que é um lateral direito do Crystal Palace. E o Igor Serrote, que tá na Arábia, no Al Jazeera, era jogador do Grêmio, né? Então, meu povo, bora dar uma olhada. Estamos no perfil do Igor Serrote. Lateral direito do Al Jazeera, de 21 anos, com 1,80 m e um jogador de 3 milhões de euros, o valor de mercado dele aproximado. Aí você bota aí 18, 20 milhões de reais. Pontos fortes, duelos aéreos, desarmes e duelos no chão, ou seja, um lateral mais defensivo, né? Pontos fracos, disciplina, isso sempre me pega, tá? Quando o SofaScore pontua, passe e bolas longas. Então um jogador forte fisicamente, um jogador ali defensivo, né? Na temporada atual, quando a gente analisa somente a UEFA Pro League, né? Que é a liga lá da Arábia, o jogador tem 4 partidas, sendo 2 como titular e números pífios, tá? Se a gente fosse analisar somente isso, a resposta seria não faz sentido para o Palmeiras contratar esse jogador. Entretanto, a gente precisa analisar aqui o campeonato, por exemplo, sub-20 da Conmebol, né? Que é onde ele estava ali basicamente jogando pela seleção brasileira no ano passado. Foram 8 jogos, os 8 como titular e 2 vezes na equipe da semana, marcando 0 gols, mas dando 1 assistência. Para um lateral, o número de 64 ações com bola por partida é absurdo, tá? Entretanto, de fato, o número de passes certos dele é muito pequeno, tá? Então é um jogador que, ó, batendo o olho aqui, em toda a carreira dele, analisando aqui, é um gol, né? Em 2024, 1 gol e 3 assistências. Poucos jogos aqui, não entendo que, de maneira objetiva, o Igor Serrote possa vir jogar no Palmeiras, tá? Por todos esses números que a gente tá vendo aqui. Número de passes certos não é muito grande, o scouting do Palmeiras gosta de trabalhar com jogadores com alto nível de rotação e de passe, né? Então não faria sentido, tá? Então o primeiro nome que vocês indicaram do Igor Serrote, na minha opinião, sem condição. Agora, o Daniel Munhoz, a gente viu bastante na Copa do Mundo agora, né, com a Colômbia. Baita jogador. Atleta de 30 anos, colombiano, e aqui que me pega, valor de mercado de 23 milhões de euros, nós estamos falando aí de 120 milhões de reais. Interrogação, tá? Entretanto, um atleta que quando a gente analisa a temporada dele, não vou nem olhar a Copa do Mundo, tá? Vamos olhar aqui a Premier League 25-26, são 29 jogos, os 29 como titular, 4 gols e 3 assistências, para um lateral números elevados, 49 ações com bola em média por partida, 8 grandes chances criadas, números assustadores, tá bom? 79% de acerto nos passes, sendo que
desses 79, né, 86%, ou seja, 10 dos 22, 10, são feitos no próprio campo e 12 no último terço, que é no local onde tem a maior marcação. Números muito bons do jogador. Defendendo também, recupera 3 bolas por jogo, tal, toma bastante cartão amarelo. É um jogador que encaixaria como uma luva no Palmeiras. Analisando a carreira completa do atleta, são mais de 20 gols, mais de 20 assistências, jogador com altos números. Entretanto, quando vocês trouxeram esse nome pra gente analisar, a gente teve que levar em consideração, obviamente, performance e valor de salário, ou melhor, valor de mercado. E nesse quesito ele não se encaixa na realidade do Palmeiras hoje, tá? Então ambos os jogadores, Daniel Munhoz, que ganhou muito holofote na Copa, e Igor Serrote, não tem o crivo necessário para assumir a lateral direita. Vocês pediram, a gente analisou. Agora me digam aí, quem jogaria na lateral direita do Palmeiras? Eu poderia fazer uma comparação, por exemplo, com o Giai, né? Nós veríamos ali números semelhantes ao do Igor Serrote e tal, então não vejo muito sentido. Será que não vale a pena apostar no Saboia? Deixa sua opinião nos comentários. Gente, vídeo mais curto hoje, eu quero agradecer a vocês do fundo do meu coração, tá? Dizer que mais um mês se encerra, mais um ciclo se encerra, um ano de canal, e eu tô muito feliz. Cada vez mais que eu bato o olho aqui nas métricas do canal, eu me assusto com o número de visualizações, de curtidas, de hypes e principalmente de inscritos. Então deixo o meu muito obrigado aqui de coração a cada um de vocês que estão fazendo o meu sonho se tornar realidade. Obrigado e que o nosso canal sobreviva por muito tempo. Mais uma vez um forte abraço do fundo do meu coração, tamo junto e avante palestra.